Oi galera, Davi Alves quem aqui fala e hoje eu vim resumir o episódio 4 da terceira temporada de Stranger Things. 11 lembra do que viu no lugar preto na casa de Billy e conversa com a Max, que a acalma sobre o Billy e a menina que ele estava, e apresenta a Mulher Maravilha para ela. Depois disso a gente vê que Jonatas e Nancy foram na casa da senhora e ela estava comendo fertilizante. Eles chamam a ambulância e a polícia vai até lá e levam ela para o hospital e perguntam o que eles estavam fazendo na casa da senhora. Ao longo do caminho a senhora passa por aquela casa em que o Billy foi puxado no episódio anterior, e ela estende a mão pra lá e a gente vê que o pai e a mãe da salva-vidas estão dentro dessa. E o bicho formado da carne daqueles ratos, que é também do mundo invertido, joga uma garra na cara deles e chupa uma coisa. Quero que você comente o que acha que é que ele tá chupando. Hope acordou na casa da Joyce passando muito mal, isso já no dia seguinte, e eles conversam sobre o que aconteceu na noite anterior. Para entender o contexto, assista ao resumo do episódio anterior. Lucas tenta se comunicar com a Max dizendo que é um alerta vermelho, só que elas desligam e o Mike liga por telefone. Só que ainda não sabemos o que é. Depois disso a gente vê o Dusty tentando vigiar a entrada do portão do código. E a gente vê a Robin indo a algum lugar para tentar entrar. A gente vê que o patrão de Nancy e Jonatas ficou revoltado por eles terem ido na casa da senhora e os repreende por isso. Depois Will conversa com as meninas e os meninos sobre o novo bicho do mundo invertido que ele sentiu de novo. Corta para o Hopper indo conversar com o prefeito da cidade, revelando ali alguns podres do passado dele e ele do de Hopper. E o Hopper joga ele contra a parede, quebra o nariz dele e coloca o dedo dele em um apontador de lápis, pelo que parece. Tudo isso para saber quem foi o homem que bateu nele na noite passada do episódio anterior. E ele descobre que esse homem comprou os terrenos. E acontece nesse momento uma cena muito engraçada, porque enquanto o Hopper está lá dentro da sala com o prefeito, Joyce está lá fora meio que tentando acalmar a secretária. Jonatas e Nancy se desentendem porque foram demitidos e ele leva ela para casa. Hopper acha um mapa no shopping e decide ir até a porta pelo duto de ar. Só que nenhum dos três passou. E a Robin tem a ideia de mandar a Erica dentro desses. Depois disso, os meninos vão ver o Billy, que estava meio estranho pelo que aconteceu no episódio anterior. E os meninos planejam jogar o Billy dentro da sauna. Corta novamente para Erica, que para entrar dentro dos dutos de ar não faria isso de graça, então ela meio que negocia sorvete para sempre. Corta agora novamente para o Hopper, já na casa do prefeito, vendo os papéis das vendas das terras. E o prefeito fala, quando eles já estão saindo com os papéis, que esse povo era perigoso. A Joyce descobre, inclusive, que o laboratório não está mais acontecendo, onde era o laboratório, e que ficavam em uma dessas terras. Por isso, o Hopper oferece um emprego para que ela o auxiliasse nas investigações da delegacia. E assim eles vão procurar em uma dessas terras onde está a máquina que está tentando abrir de novo o portal. O prefeito até tenta fugir, mas não consegue, e corta agora para a mãe da Nancy, conversando como foi difícil a vida para ela e dizendo que a Nancy é uma lutadora. E a mãe dela diz isso para que ela não desista, e talvez, caso ela conseguisse fechar a matéria, ela vendesse para outra editora de jornal. Corta agora novamente para os meninos e as meninas que começam o plano e a Erica, por outro lado, entra nos dutos. E o Hopper vai para as terras e o prefeito liga para o homem, meio exterminador do futuro. A Erica abre a porta e dentro desses dutos, a Erica abre a porta e chega até um elevador e lá ela vê várias outras caixas cheias de tubos de vidro com líquido verde. E a porta fecha e eles não conseguem sair. Como eles estão vigiando ela de longe, eles entram pela porta, só que depois que eles entram a porta se fecha e eles não conseguem mais sair, mesmo depois de terem apertado o botão. E o elevador começa a descer, meio que despencar rapidamente. Depois disso a gente vê que o Billy enfim é traído para a sauna, uma cena meio de terror, e é jogado lá pela 11. E ele é trancado e eles sobem a temperatura até o máximo da sauna. Nesse meio tempo a gente vê que a Nancy vai novamente visitar a senhora no hospital, e a gente vê que os batimentos dela estão subindo desesperadamente. E ela faz anotações de tudo isso. Corta para o Billy se confessando que ele fez algumas coisas ruins porque o bicho o obrigou. E depois ele pega um pedaço de cerâmica e quebra o vidro da sauna e começa a gritar. O Lucas até derrubou ele com uma baladeirada e as luzes começam a piscar. E o Billy, assim como a senhora, ficam cheios de veias pretas. E o Billy começa a se jogar contra a porta até que consegue abrir. A 11 até tenta, com seus poderes, fazer com que ele ficasse preso com uma barra. Só que ele levanta ela no ar. Um dos meninos bate nele, ele cai no chão. E ele vai para onde está o Mike. Só que a 11 nesse meio tempo levanta e joga ele contra uma parede. E ele atravessa essa parede e foge. E o Billy vai para onde está a salva-vidas e lá a gente vê um monte de gente de Hawkins cantando música enquanto o bicho os observa e o episódio acaba. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que também gosta de Stranger Things. Inclusive, na semana que vem, quinta-feira às 15 horas, sai um novo resumo de episódios. Então, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.